Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Hebreus 13, no versículo 4 e 5 e 6, que diz assim: Seja o casamento honrado entre todos e o leito sem mácula, porque o fornicador e o adúltero Deus o julgará. Seja a vossa maneira de viver sem avareza, contentes com o que tendes agora, porque ele disse: de modo algum desamparar-te ou te deixarei. De maneira que podemos dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que pode me fazer o homem. Então, o Senhor hoje, irmãos, ele nos traz uma palavra falando sobre os deveres sociais. E ele vai nos dizer assim, irmão, que a gente sempre receba bem uma pessoa na casa da gente. Seja sempre hospitaleiro, se a pessoa pedir uma ajuda, ofereça sempre ajuda a essa pessoa, porque você pode estar hospedando, ajudando até mesmo um anjo, porque o Senhor, ele prova os seus filhos. Então, às vezes, sem essa pessoa saber, você acaba ajudando um anjo e que veio na aparência de um ser humano, porque nós sabemos que isso acontece, porque é bíblico. Até quando Abraão, eles iam destruir Sodoma e Gomorra, né? Haviam homens que foram ali conversar, né, com Abraão. E a Bíblia relata que eles conversaram, comeram ali com Abraão, tudo, e eles eram anjos. Então nós sabemos, até porque a gente vê na rede social ali fenômenos assim de anjos aparecendo, né, e salvando pessoas. Então a gente vê que o que a palavra está dizendo aqui é bíblico e a gente vê na realidade mesmo, né? E ele diz assim, ó, lembra-te dos presos, os que estão sendo maltratados, lembra-te deles, ora por eles, pedindo misericórdia, porque só o Senhor e Ele sabe o que eles estão passando. E o Senhor, Ele diz mais assim, ó, que o teu leito, o teu casamento, o teu deitar com o teu esposo, com a tua esposa, que ele seja sem mácula, que ele seja respeitado perante o Senhor. Que ele não seja, que não haja adultério e que não haja fornicação. Então, e outras coisas ainda que o Senhor abomina. Coisas abomináveis que o povo de Israel fazia. Se deitar com uma esposa e ela está no período da menstruação dela. Então, eles faziam isso, irmãos. A gente sabe que a gente nunca faria isso. E o povo de Israel fazia isso. Então, a gente tem que ter buscar muito a presença de Deus, porque o Senhor, ele vai trabalhando na gente. Outrora, irmãos, eu usava roupa curta e sempre os demônios me atacavam. Sempre. Toda noite eu tinha sonhos dos demônios me atacando. E aí eu fiquei me questionando ao Senhor e eu falei, Senhor, por que está acontecendo isso? Porque você está dando legalidade com as tuas roupas curtas? Tire essas roupas para dormir. Eu não quero você com essas roupas. E aí o Senhor, até para dormir, eu não dormia de regata e nem muito menos uso regata. E então eu uso uma blusa de manguinha e estava usando calça. Então eu vi um testemunho de uma irmã que ela disse assim, como Deus nos cuida, como é lindo, né, a gente dormir ali com a calça, mas com uma saia por cima, né? E ficou por isso mesmo, né? E eu usando calça, já usando blusa de manga
de manguinha, então o inimigo da minha alma não me atacava mais, mas aí o Espírito Santo fez eu lembrar do testemunho. E hoje eu digo para vocês, irmãos, que hoje para dormir eu uso uma calça levezinha, fina assim, ou até abaixo do joelho e com uma saia por cima. E se eu dormir só com uma calça, o Espírito Santo me incomoda, eu sempre tenho que colocar uma saia por cima. Isso é uma forma, irmãos, de agradar ao Senhor. E da gente também não ficar na mira do acusador. Porque se ele está nos atacando, porque a gente está devendo alguma coisa, porque a gente está fazendo coisa errada. E tem muitos atos sexuais aí que Deus abomina também, irmãos. E então, assim, Paulo nos faz pensar sobre isso, entendeu, irmãos? Que a gente tem que viver corretamente na presença do Senhor, para que a gente não seja julgado e que a gente não venha cair no castigo do Senhor, entendeu? Porque muitas vezes nós damos muita legalidade para o inimigo e eu posso dizer para vocês duas coisas. O inimigo ele se manifesta de duas maneiras. Ele vai se manifestar porque você está dando legalidade. E nós sabemos porque o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo, ele vai falar, ele vai te convencer. Porque ele é o Espírito Santo, ele convence. Ele vai te convencer do teu erro, da tua falha. E há uma outra forma também que o inimigo, ele nos ataca, porque ele fica furioso quando fazemos a vontade do Senhor. Mas o Senhor, ele é fiel. Quando clamamos o sangue de Jesus, o Senhor repreende esse ataque do maligno contra nossas vidas. Então, nós sabemos disso. Mas, quando fazemos algo de errado, o Espírito Santo, ele nos acusa. Então, a gente sabe diferenciar uma coisa com outra. Tá bem, irmãos? Então, eu quero deixar essa direção e experiências da minha vida que o Senhor tem colocado na minha vida e que as coisas têm melhorado, porque eu tenho obedecido à voz do Senhor. Então, ouça a voz do Senhor, obedeça também, e você verá que você vai se fortalecer na presença dEle e Ele vai honrar o seu casamento. Então, eu deixo essa direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, pedindo que os irmãos me ajudem, compartilhem, curtem, deixem seus comentários e seja uma atalaia do Senhor.